disputa e comparação. É sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho nesse vídeo. Mas antes disso, você já sabe o que eu vou dizer. Se você está aqui e não é inscrito, se inscreva no canal, curta, comente, ative o sininho, compartilhe com mais pessoas para que o poder da palavra continue se expandindo e se manifestando. A palavra de Deus no livro de João diz que começou uma incitação, uma discussão entre os discípulos de João, porque eles começaram a ficar incomodados porque João já batizava. Quando Jesus veio e começou a batizar, a palavra diz assim: depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judeia e ali permaneceu com eles e batizava. A palavra diz que começou uma discussão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. E a palavra diz assim: e foram até João e disseram: Mestre, aquele que estava com o Senhor do outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando e todos vão até ele. Ou seja, os discípulos de João começaram a fazer uma comparação, que todos estavam indo até Jesus para ser batizado. E o que me chama a atenção nessa palavra é que quem incitou essa comparação foram os próprios discípulos de João. Os discípulos, aquelas pessoas que são próximas a nós, eles têm acesso ao nosso coração. A palavra diz que nós devemos guardar o nosso coração. Muitas vezes, o que incita ou quem incita uma comparação, uma disputa entre nós e uma outra pessoa, entre a nossa função e uma outra função, são pessoas próximas. Mas a palavra diz que João Batista, ele sabia quem ele era. João Batista sabia aquilo que ele foi chamado a ser. João Batista sabia que ele não era o noivo, mas ele era o amigo do noivo. E como amigo do noivo, ele sabia o lugar dele. Olha o que diz a palavra: o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo está presente e o escuta e se alegra muito por causa da voz do noivo. Pois a alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e eu diminua. João Batista sabia quem ele era. João Batista sabia a sua identidade. Ele sabia que ele foi chamado como precursor de Jesus Cristo. Ele sabia que ele foi chamado para preparar o caminho. Então, quando as pessoas estavam indo a Cristo a ser batizado, aquilo não causou incômodo a João Batista, mas causou um incômodo aos seus discípulos. Então, muitas vezes, nós precisamos ter cuidado, porque aqueles que estão próximo a nós, muitas vezes sem discernir a realidade do nosso chamado, a realidade daquilo que nós fomos chamados a fazer, começam a se incomodar porque quem está ao lado ou quem estava atrás continua a ganhar uma nova notariedade, continuam, na verdade, a ter uma crescente, mas para quem tem a sua identidade firmada em Deus e para quem sabe aquilo que foi chamado, isso não causa incômodo nenhum. João Batista sabia quem ele era. João Batista sabia que o que importava era que Jesus crescesse e ele diminuísse. Que nós possamos trazer isso para a nossa vida, entendendo que nós não estamos numa disputa, não estamos numa concorrência. Outro dia eu li que a comparação, ela gera infertilidade. Quando a gente começa a se comparar ou permitir que outros nos comparem com outras pessoas, a gente acaba ficando infértil, a gente acaba não gerando, a gente acaba não produzindo. Mas é só em Deus que nós saberemos a nossa verdadeira identidade. João Batista sabia quem ele era. João Batista disse que a alegria dele não era ser o noivo, mas ser amigo do noivo. E quando o noivo chega, isso traz alegria. Que nós possamos entender o nosso lugar e não permitir com que pessoas possam incitar a comparação, a disputa na nossa vida. Nós temos vivido um tempo em que as pessoas se comparam a todo tempo. É uma disputa de like. O galo, gente, eu tenho um vizinho aqui que tem o galo. De vez em quando o galo quer cantar no meio do vídeo. Esquece.
Vambora, deixa o galo, ele faz parte do vídeo. Então, nós vivemos num tempo em que às vezes a verdade, olha ele de novo, gente, vou arrumar um nome para ele. Então, muitas vezes nós vivemos num tempo em que as pessoas querem incitar essa comparação, comparar quem tem mais like, quem tem mais curtida, quem tem mais seguidores, mas o que importa é que nós sabemos o nosso lugar. O que importa é nós sabermos que nós somos amigo do noivo. E o que importa de verdade é saber que ele cresça e que eu diminua. É importante, é muito bom nós entendermos o nosso lugar, sabendo que não somos o noivo, nós somos o amigo do noivo. E convém que ele cresça e nós diminuamos. Que Deus te abençoe. Não permita se comparar com ninguém e também não permita que ninguém te coloque nessa disputa de comparação, porque a comparação, ela gera infertilidade e você foi chamado para gerar. Me conta uma coisa, você já se comparou com alguém? Você tem hábito de comparar, de disputar? Ou você já percebeu alguém querendo trazer você para esse lugar de comparação? Me conta aqui, comente, que o poder da palavra te alcançará. Deus te abençoe.